A primeira vez que se ouviu falar de uma novela original produzida pela Netflix foi em 2023, durante o painel da plataforma no festival Rio to See. Estamos preparando uma nova produção brasileira em um gênero conhecido e amado. No palco do evento, a executiva Elizabeth Zenatti recebeu a autora Ângela Chaves, o diretor Maurício Farias e os atores Vladimir Brista e Juliana Paz para anunciar, oficialmente, uma nova produção original brasileira chamada Pedaço de Mim, que estreou agora em 2024. Esse anúncio repercutiu na mídia especializada, que se referia a essa obra como a primeira novela original Netflix. Esse termo foi usado várias vezes por diferentes jornalistas em diferentes veículos, mas no evento em si, a palavra novela simplesmente não aparece. No lugar dela, os painelistas usam o termo melodrama. É o título provisório de um melodrama. É um melodrama. Eu acho que o que a gente faz no Brasil é o melhor que há do melodrama. O que é bem esquisito, porque em vários momentos, melodrama parece que tá ali como um substituto pra novela mesmo. Quer dizer, quando a executiva fala de um gênero conhecido e amado por todo o país, ou quando Juliana Paz diz que o que se faz no Brasil é o melhor que há nesse gênero, eu acho que o que a gente faz no Brasil é o melhor que há do melodrama. É estranho pensar que o que está sendo referenciado aqui não é novela. É um melodrama. A jornalista Mariana Toledo, do Tel Aviv News, me contou que a palavra novela foi usada pela Netflix em alguns e-mails para a imprensa pouco tempo depois do painel da Rio to See. Provavelmente é por esse motivo que o anúncio foi reportado desse jeito por tantos veículos. E apesar de Pedaço de Mim aparecer no catálogo da plataforma como uma série, a suposta classificação da obra como uma novela acabou pairando em torno dela e da forma como ela vem sendo avaliada por público e crítica. Mas será que isso realmente importa? Veja, num primeiro momento parece que novela é apenas um rótulo, uma etiqueta, uma categoria que precede um conteúdo. Se a história é boa, se ela nos envolve, se ela é pertinente para uma parcela significativa da audiência, que diferença faz se ela é uma novela, uma série, um filme ou uma sequência de stories infinitos que formam vários pontinhos assim? Bom, na verdade eu diria que importa o suficiente. Não só para mim ou para você, mas também para a própria Netflix, que por algum motivo achou que era importante trocar um termo por outro no material de divulgação de um grande lançamento. Esse tipo de mudança não acontece por um mero capricho. E essa escolha específica, a de trocar novela por melodrama, me intriga porque esses dois termos não são intercambiáveis. Não existe uma equivalência direta entre um e outro. É uma troca desajeitada de palavras que me passa a impressão de que Pedaço de Mim vinha sendo tratado internamente como uma novela até os 45 minutos do segundo tempo, quando, por algum motivo, tudo mudou. Por quê? E por que isso é importante? Vamos conversar sobre novela? Vamos conversar sobre melodrama? Vamos conversar sobre Juliana Paz? Pedaço de Mim estreou no dia 5 de julho de 2024 e, à moda Netflix, todos os 17 episódios estavam disponíveis para quem tivesse disposto a assistir tudo de uma vez. A trama gira em torno da personagem Liana, interpretada por Juliana Paz, que sonha em ser mãe e vem tentando há um tempo engravidar do seu marido Tomás, mas sem muito sucesso. A Silvia acha normal eu ter tido 2 abortos naturais e não engravidar há 1 ano. Depois de descobrir uma traição de Tomás, Liana decide sair à noite com uma amiga, vai pra uma balada, xinga o marido, dança muito, fica doidona, ou seja, exerce o seu direito inalienável de mulher chifruda magoada. Eu que sou uma idiota. Sempre fui. Mas eu não vou ser mais agora. Mas a noite, infelizmente, não termina bem pra ela. Liana é vítima de um abuso sexual e o abusador tira a camisinha durante o ato sem ela perceber. Semanas depois, ela descobre que tá grávida de gêmeos e o que era pra ser a realização de um sonho da vida dela se torna um pesadelo quando um exame revela que cada um dos bebês tem um pai diferente. São 2 bebês de 2 pais diferentes. A partir do segundo capítulo, a trama vai se complicando, se entrelaçando com diferentes núcleos de personagens e revelando, entre outras coisas, conspirações jurídicas, segredos sombrios, quebras de sigilos médicos, grandes revelações, ganchos impactantes aos finais dos capítulos, barracos, tumultos, gritaria e muito, 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 muito sofrimento de Juliana Paz. É tudo bem interessante e envolvente. É divertido de assistir. Tem uma certa sofisticação na forma como essa série ou novela
é filmada e montada. Tem os momentos meio pendrive da Nina em Avenida Brasil, mas nada que estrague muito a experiência. Se você gosta desse tipo de história, você provavelmente vai curtir. Alguns críticos vêm apontando a problemática do estupro como agente motivador de uma história e como esse recurso, em 2024, já tá bem desgastado. O que é uma crítica perfeitamente válida, mas ainda assim, esse aspecto em Pedaço de Mim é conduzido de um jeito cuidadoso e sensível. Existe nuance nessa parte da história, existe um certo respeito na hora de filmar a cena, a gente não fica assistindo longos takes de uma mulher sendo violentada, e a vítima, de uma forma geral, é tratada com bastante dignidade pela obra. Chega a ser pedagógico sem parecer um vídeo institucional. É sofisticado e cuidadoso, na minha opinião. Além disso, eu tenho que admitir que a atuação de Juliana Paz é um dos grandes pontos fortes de Pedaço de Mim. E eu sei que Juliana Paz é uma figura complicada em alguns aspectos, mas olha, depois de A Dona do Pedaço, Pantanal, Renascer e agora com essa série, precisamos aceitar que sim, Juliana Paz é artista. É isso que eu tenho a dizer enquanto review. Mas não foi pra isso que eu montei esse estúdio. Vamos ao que interessa. Vários elementos de Pedaço de Mim remetem o espectador a uma típica novela das 9. Tem os ganchos impactantes no final dos episódios, capítulos, tem diferentes núcleos de personagens se entrelaçando de formas inusitadas, a trama envolve romance, traição e dualidades morais, e claro, não podemos esquecer da característica mais reconhecível: o sofrimento de Juliana. Aliás, na coluna Quarta Parede, do UOL, o crítico Walter Félix repara que Pedaço de Mim não parece só uma novela, mas especificamente uma novela de Glória Pérez, em especial por causa da temática científica inusitada, o merchandising social e, claro, o sofrimento de Juliana. Mas será que isso é o suficiente para classificar essa obra como novela? E na impossibilidade de usar esse termo, será que melodrama é a palavra mais adequada? Vamos continuar conversando. Talvez o contra-argumento mais óbvio seja a quantidade de episódios. São 17 ao todo, enquanto que uma típica novela tem de 150 a 200 capítulos, às vezes mais, às vezes menos. Claro que existem exemplos distantes. Em 1965, a novela Marina, de Leonardo de Castro, foi exibida com 15 capítulos ao todo, a mais curta da história. E 10 anos depois, em 75, Helena, de Gilberto Braga, encerrava sua exibição com apenas 20 capítulos. Esses são exemplos extremamente raros, mas eles existem e eles provam que a quantidade de capítulos não é exatamente um parâmetro definitivo. Eu já vi gente argumentando em favor do termo minissérie, ou seja, que Pedaço de Mim estaria mais próxima de algo como Presença de Anitta e Ligações Perigosas do que de Avenida Brasil ou A Força do Querer. É um argumento coerente. Esse formato de minissérie é um formato que já conquistou seu espaço no imaginário do público dos anos 60 pra cá, e se a Netflix quisesse classificar Pedaço de Mim como uma minissérie, faria todo sentido. Mas é justamente esse o ponto, né? Quem decide é quem vai exibir ou quem vai financiar. Enfim, quem decide é quem manda. E essa decisão, ela não é baseada em premissas absolutas e naturais. Classificações, gêneros, formatos, termos como novela, filme e minissérie são historicamente construídos e acordados. Ou seja, essa discussão é meio idiota e esse vídeo não faz muito sentido. Mas espera aí, talvez a discussão aqui seja um pouco maior do que o catálogo da Netflix ou o sofrimento de Juliana Paz. O sofrimento de Juliana Paz é enorme. Histórias parceladas não são um fenômeno do século XX, muito menos da televisão. Desde a primeira vez que alguém começou a contar um caos e guardou a continuação para o dia seguinte, já era possível observar um dos principais atributos de uma novela contemporânea: o gancho do final do capítulo. Essa maneira de contar a história, esse jeitinho de parcelar o acontecido, cativando o interesse de uma audiência por um longo período de tempo, se configura de diferentes formas em diferentes mídias e em diferentes lugares. Poemas épicos, antologias, trilogias literárias e o falecido universo sombrio da Universal vão surgir e se consolidar dependendo do contexto histórico, da tecnologia disponível e do modo de produção vigente. People are no longer obsessed with the accumulation of things. Não dá pra fazer um filme antes de inventarem a câmera, nem dá pra publicar um folhetim antes de inventarem o papel jornal.
Aqui no Brasil, o formato massificado de ficção serializada exibida na televisão se consolidou como a telenovela que a gente conhece, em grande parte porque a radionovela já era um formato tradicional e popular antes da invenção da TV, enquanto que nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que a gente chama de enlatado ou seriado passa por construções históricas levemente diferentes, em grande parte por causa de uma influência maior do cinema. Esses dois formatos, o seriado e a novela, são formas de se contar histórias de ficção que são transmitidas nela, na televisão ou na sua smart geladeira. Eles não são exatamente a mesma coisa, mas tentar encontrar uma linha definitiva que separa um do outro pode ser um pouco desafiador. De uma forma geral, seriado e novela demandam configurações específicas e distintas de produção. Enquanto um episódio de Game of Thrones ou Succession é produzido como uma unidade narrativa relativamente coesa, quer dizer, com uma equipe específica e distinta pré-definida, um roteirista, um diretor, etc., um capítulo de uma novela está mais fluidamente inserido na narrativa e na lógica de produção da obra como um todo. Quer dizer, mesmo que Valcir Carrasco ou Manuela Dias trabalhem com uma equipe de roteiristas, a gente não tem exatamente uma clareza sobre quem escreveu e dirigiu cada capítulo ou cada cena. E isso não é apenas uma questão de invisibilização e exploração de mão de obra, mas também o resultado de um fluxo de trabalho específico e da maneira como, em termos de produção, um capítulo de uma novela é menos uma unidade narrativa coesa fechada em si própria e mais um pedaço de uma unidade narrativa coesa maior, a novela como um todo. Eu não pretendo entrar em cada detalhe específico de cada coisa, porque o meu objetivo com esse vídeo é outro. O que importa por enquanto, o cerne da discussão aqui, é que essas características e definições não são cravadas em pedra. Elas não surgem naturalmente igual uma jaca nasce de um pé de jaca. Esses são alguns atributos que vão sendo observados, que vão sendo analisados e que vão sendo construídos com o tempo. E muitas vezes se modificando com o passar dos anos. E ainda assim, é possível encontrar todo tipo de exceção em qualquer lugar e em qualquer época. Duvida? Vamos de exemplo. Uma coisa que eu observava na Malhação dos anos 2000, além dos incríveis campeonatos de waterpolo e da ascensão do fascismo no Brasil, é que, apesar de uma mesma história se estender durante semanas e meses, era possível distinguir arcos narrativos bem nítidos que, costumeiramente, começavam na segunda-feira e se encerravam na sexta-feira com um gancho pro arco da semana seguinte. Se você for condenado, você pode ir pra cadeia. A trama maior continuava de uma semana para outra, mas ela se dividia em tramas menores semana a semana e em arcos maiores ano a ano, tipo a temporada da Vagabanda em 2004 ou a temporada de 1999 com Priscila Fantin e o futuro ministro do governo Bolsonaro. Malhação, durante todo o tempo em que foi exibida, da academia ao múltipla escolha, passando por Roberto Marinho Traficante, era mais parecida com um seriado do que com uma novela propriamente dita. Existiam temporadas bem marcadas, enredos semanais e um esquema de renovação ano a ano, quando a trama e o elenco davam uma variada para meio que começar tudo de novo e atrair um novo público. Mas por causa de uma série de decisões mercadológicas, para todos os efeitos, Malhação era a novelinha adolescente da Rede Globo, um laboratório para novos roteiristas, atores e diretores e uma maneira de introduzir uma audiência mais jovem ao formato novela. Mas eu não tô querendo pagar de pós-moderna para dizer que nada significa nada. Coisas significam coisas. O que eu quero dizer é que praticamente qualquer característica que o senso comum costuma associar exclusivamente à novela é possível de ser encontrada também no enlatado americano. Pode ser o número de capítulos, pode ser a forma como esses capítulos são estruturados, pode ser o jeito de filmar, pode ser o tom, pode ser a linguagem das histórias. Qualquer um desses aspectos que a gente escolher como o grande definidor vai ter que vir com uma série de asteriscos e exceções. Mas tem uma coisinha que eu quero destacar. A telenovela brasileira, uma típica telenovela brasileira, é exibida todo santo dia, exceto no domingo. E ela é feita para ser assistida todo santo dia. Não porque do contrário você não vai entender a história. Longe disso. Geralmente é muito fácil se situar numa novela quando você passa uns dias sem assistir. Você não é nada, minha. Você não é minha mãe. Você não é nada. Morreu. Tá morta, enterrada. A questão aqui é a familiaridade que é construída com a audiência. Você tem aquelas pessoas convivendo com você dentro da sua casa todo santo dia. O jantar tá pronto. Até botei a mesa. Tá maluca, garota? Você tem tempo para conhecer cada uma delas, de aprender a gostar ou detestar cada um daqueles personagens. Me serve, vadia, me serve! A trama é escrita e conduzida para que ela tenha
tempo de construir essa conexão. É uma conexão forte. E se ela não acontece, não existe a novela. Aí vive dizendo, meu corpo, minhas regras. Pronto, meu corpo, minhas regras. Sim, mãe, mas pra ter regra, um corpo precisa estar vivo. E eu acho que isso é muito importante. Por quê? Uma novela é uma obra fechada, no sentido de ter começo, meio e fim. Mas ela é também aberta no sentido de que ela está muito condicionada à percepção do público. Um autor pode escrever uma heroína perfeita, com uma linda e poética jornada narrativa minuciosamente calculada. Mas se o público rejeita essa trajetória logo nos primeiros capítulos, a rota precisa ser recalculada e a trama pode sofrer mudanças muitas vezes drásticas. Isso já aconteceu inúmeras vezes em novelas como Esperança, O Dono do Mundo, Babilônia e Torre de Babel, entre várias outras. E acontece também, em proporções menores, mesmo nos grandes sucessos. E rola em enlatado americano também, de outras formas. Mas eu diria que no caso da novela, da telenovela brasileira, esse é sim um aspecto definidor que tá intrincado na lógica de produção. Existem exceções, claro. Um Lugar ao Sol tava com todos os 107 capítulos gravados quando estreou em 2021. Mas ali tinha o contexto da pandemia e essa novela não foi exatamente um grande sucesso, talvez em partes justamente por causa disso. Não sei dizer. Mas me parece mais uma exceção que confirma a regra do que o contrário. Meu ponto ainda permanece. A resposta da audiência, enquanto o produto está sendo exibido, é um aspecto integral de uma telenovela. Se eu, pessoalmente, tivesse que escolher uma característica definitiva para esse formato, seria exatamente essa. E isso não acontece em Pedaço de Mim. A novela original Netflix, ou seja lá como a plataforma quer chamar, estreou com seus 17 capítulos todos de uma vez. Qualquer feedback do público só poderia ser incorporado à trama numa segunda temporada. E mesmo se existisse uma perspectiva de uma segunda temporada de Pedaço de Mim, até o momento não tem, novelas não costumam ter temporadas, exceto quando elas têm. Enfim, Pedaço de Mim é uma série original Netflix. Poderíamos encerrar por aqui. É assim que ela está definida no catálogo. É assim que ela aparece ali pra gente. E é com isso que ela aparece. Mas o termo melodrama aparece mais em Pedaço de Mim do que em qualquer outra série original Netflix. Por quê? Bom, como eu venho dizendo, as regras que determinam quais termos são mais ou menos adequados para definir um produto cultural televisivo não são cravadas em pedra. Elas mudam com o tempo e com as transformações tecnológicas e sociais. Acima de tudo, existem fatores culturais e materiais envolvidos. E falando especificamente sobre novela, a tradição da novela no Brasil é tão antiga quanto a TV em si. A gente está falando de um formato consolidado e inserido de forma basilar na realidade cultural brasileira. Um formato que foi desenvolvido e amadurecido pelo maior conglomerado de comunicação do país e que não existe fora das contradições políticas e econômicas que tornaram tudo isso possível. O termo novela no Brasil carrega história, carrega legado e está intrinsecamente ligado aos costumes e aos processos históricos do nosso país. O real tá muito valorizado, Ivana, seu país tá rico. Dizer que um produto cultural é uma novela não é simplesmente classificar essa obra de acordo com uma série de critérios pré-determinados, mas também que ela existe no contexto de tudo que vivemos e do que veio antes. Provavelmente é por isso que a Netflix abandonou o termo novela na divulgação de Pedaço de Mim, mas na falta de um grande diferencial de venda, encontrou salvação no termo melodrama. Melodrama entrou como um termo intermediário entre série e novela. E para além de tudo que eu falei até aqui, uma das principais funções de termos como filme, novela, seriado, e em certa medida gêneros como comédia, terror e melodrama, é para proporcionar um parâmetro conceitual para aquilo que está sendo assistido. Porque quando a gente ouve a palavra novela, a tendência é que na hora de assistir, a gente acabe comparando aquilo com outras coisas que levam aquele nome. Isso é importante para o marketing e para a audiência, para divulgar e para nortear a crítica e o público, mas também tem um peso muito significativo antes de tudo isso. Porque para qualquer produto cultural existir, ele precisa ser financiado. A forma como um criador empacota a sua criação para um executivo que vai liberar a verba para aquilo ali acontecer, pode ser crucial no processo de tomada de decisão. Novamente, a gente precisa entender que as categorias existem, que elas são construídas dentro da realidade material, no contexto cultural e no contexto do modo de produção vigente. Se for interessante para a Netflix ter uma novela original dentro do seu catálogo,
ela vai liberar a verba pra fazer isso acontecer. E outra. E se aos 45 minutos do segundo tempo, as pesquisas de mercado indicarem que talvez não seja tão legal chamar esse negócio de novela, eles vão chamar de outra coisa. E vida que segue. Inclusive, o colunista Luciano Guaraldo, no portal Notícias da TV, reportou no começo de julho que, na hora de promover Pedaço de Mim para o público estadunidense, a Netflix traduziu o título da série como Desperate Lies e descreve a obra, no site oficial, como uma telenovela brasileira. Então, beleza. Como eu disse, é mais uma questão mercadológica do que qualquer outra coisa. Bom, sabendo disso, melodrama é o termo mais adequado? Como será que a dor de Juliana Paz responde essa pergunta? Esta é a narrativa de o que a paciência de uma mulher pode suportar e o que a resolução de um homem pode alcançar. É assim que abre o romance A Mulher de Branco, escrito por Wilkie Collins e publicado em 1859. A trama se passa na Inglaterra vitoriana e começa a partir do encontro entre o professor Walter Hartwright com uma mulher misteriosa vestida de branco, completamente atordoada e perdida nas ruas de Londres no meio da noite. Onde é que eu tô? A partir daí se desenrola um mistério que envolve assassinato, herança, casamentos arranjados e o mais importante, um romance proibido que desafia as normas sociais vigentes. Assim como vários romances publicados nessa época e nesse contexto específico, A Mulher de Branco chegou ao público como um folhetim, ou seja, os capítulos eram impressos numa revista ou num jornal e o leitor acompanhava a história se desenrolar semana a semana, ou mês a mês, eu não sei qual era a frequência exata. Essa é a origem da ficção serializada nos moldes como a gente conhece ela hoje. Um produto massificado, impresso em papel barato, criado para ter um apelo popular e que contava majoritariamente histórias de grandes romances ou de investigações policiais, mas também vingança, ambições, adultério, disputas de classe, raça e gênero, abandono de menores e mulheres disfarçadas de outras mulheres. Para ilustrar essa discussão, eu poderia ter escolhido qualquer um entre os vários romances que fariam sentido serem colocados aqui, mas eu escolhi esse especificamente porque eu me lembrei da Mulher de Branco da novela Tieta. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E também porque eu achei interessante esse elemento de mistério que se une ao romance proibido, às dualidades morais e aos conflitos de classe que não são estranhos em novelas de Gilberto Braga, Agnaldo Silva ou de João Emanuel Carneiro. Essas são algumas temáticas que estão presentes no que a gente chama de melodrama. Eu não estou falando da cantora Lorde, mas sim de um gênero dramático que originalmente estava mais associado ao teatro e à ópera e tinha como principal atributo o acompanhamento musical instrumental que era performado junto com o texto falado. Com o tempo, o significado desse termo se expandiu e ele passou a ser usado também em romances impressos, TV e cinema para se referir a histórias exageradas, sentimentais e, como eu disse, centradas em relacionamentos, romances, dualidades morais e mulheres que sofrem. Essa ressignificação do termo melodrama acontece justamente no momento em que a literatura, especificamente um romance folhetim, se consolida como uma maneira relativamente popular de consumir histórias ficcionais. E é justamente também quando o romantismo está conquistando seu espaço na literatura e na arte. O romantismo enquanto movimento artístico, cultural e literário. Algumas coisinhas precisam ser pontuadas. A gente está falando de um período histórico que define paradigmas e correntes de pensamento que ainda são vigentes hoje. A gente está falando do momento da ascensão de uma nova classe social, que ainda é a classe dominante hoje, e dos valores morais e ideológicos que são contribuídos a partir dessa ruptura histórica. Em A Mulher de Branco, a gente acompanha a história de um professor que se apaixona por uma mulher que está prometida, a contragosto, a um outro homem, um aristocrata especificamente, alguém que representa os valores de um mundo que, nesse momento histórico, está dando lugar a uma nova ordem social. No contexto do romantismo e do melodrama, vários triângulos amorosos são construídos a partir dessa configuração específica. Um amor que precisa triunfar sobre os valores tradicionais do velho mundo. Os casamentos arranjados, a aristocracia e os títulos de nobreza perdem status diante da subjetividade do amor burguês. O amor genuíno e a complicada individualidade do homem moderno republicano são os fios temáticos condutores do romance moderno e de tudo que se origina a partir dele, incluindo, mas não restrito, ao cinema, à literatura e à TV. Nas palavras do crítico Peter Brooks, o foco do melodrama é essencialmente a família e os valores morais e não as divindades dinásticas e míticas, como era na tragédia grega. Assim,
O melodrama, pelo menos nesses estágios iniciais, confrontava a burguesia com o feudalismo. Melodrama é uma linguagem, é um gênero, é um estilo de escrever uma história de ficção que é possível de se observar em praticamente qualquer coisa produzida do século XIX pra cá. Em curtas de longa-metragens, em literatura de ficção científica, em quadrilogias napolitanas, em enlatados americanos e em telenovelas. Por isso que eu disse lá no início do vídeo que melodrama, do jeito que esse termo foi empregado pela executiva da Netflix para definir Pedaço de Mim, não é o termo mais adequado. Não é um bom substituto para telenovela nesse contexto. Porque telenovela não é um estilo, uma linguagem ou um gênero narrativo. Telenovela é um formato de drama ficcional exibido na televisão. Em tese. Eu vou voltar para isso daqui a pouco, mas por enquanto a realidade é a seguinte. Não existe nada em Pedaço de Mim que seja mais ou menos melodramático que, por exemplo, This Is Us, Grey's Anatomy, Six Feet Under ou Meninos Antes de Flores. Ou ainda Minha Vida em Marte, X-Men 97 e Star Wars. Todas essas histórias que eu citei aqui possuem elementos de melodrama, em grande parte porque é o melodrama que define o drama ficcional popular nos moldes modernos. É muito difícil encontrar um drama ficcional massificado, popular, que não esteja impregnado de melodrama. De Maria do Bairro a Homem-Aranha, tudo é melodrama. Mas eu consigo entender por que elementos melodramáticos costumam ser majoritariamente associados à novela. É mais ou menos o mesmo motivo pelo qual a expressão parece novela tem uma carga negativa. O motivo é o seu corpo e o corpo de Juliana Paz. Em 1991, a professora Linda Williams usou o termo gêneros do corpo para englobar 3 categorias cinematográficas distintas: o horror, a pornografia e o melodrama. Para ela, esses 3 filmes são marcados pela frontalidade com que eles nos confrontam com o excesso de estímulos sensoriais, pelo espetáculo do corpo e, claro, pelos fluidos corporais exibidos na tela e provocados em quem assiste. Se é que você me entende. Sim, eu estou falando de sangue, suor, lágrimas e o que mais você achar interessante. Mas não é só isso. Esses 3 gêneros residem num lugar cultural de baixo prestígio, digamos assim. Eu acho que não é tão difícil perceber isso no dia a dia ou na forma como se discute sobre esse tipo de filme no senso comum. Pornografia é safadeza. Enquanto que o terror também, em certa medida, tá num lugar de vulgaridade estética e parece que só ganha prestígio quando por algum motivo ele deixa de ser terror e vira, por exemplo, terror psicológico, pós-horror e por aí vai. Já o melodrama é aquela coisa, né? Parece novela. Como que se explica isso? A Linda Williams tem uma tese. Nas palavras dela, os gêneros cinematográficos que tiveram um status cultural particularmente baixo não são simplesmente aqueles que exibem corpos de maneira sensacionalista na tela e registram efeitos nos corpos dos espectadores. Em vez disso, o que pode marcar especialmente esses gêneros do corpo como inferiores é a percepção de que o corpo do espectador é capturado em uma quase imitação involuntária da emoção ou sensação do corpo na tela, juntamente com o fato de que o corpo exibido é feminino. Em termos mais simples, mais resumidos, um filme de terror existe para despertar na gente um medo similar ao medo que o personagem na tela está vivendo. O horror causa arrepios e sustos, sensações físicas reconhecíveis no batimento cardíaco, na pele, etc. A pornografia desperta libido e outras coisas que, se é que vocês me entendem. E o melodrama, ele faz a gente chorar junto de Carolina Dickman quando ela tá raspando o cabelo. Além disso, essas sensações estão intimamente ligadas ao corpo feminino. Existe um corpo presumido que aparece na tela, uma moralidade ligada a esse corpo e uma expectativa de êxtase da audiência diante das sensações experienciadas por ele. Sex equals death, okay? A gente está diante do espetáculo da mulher que sofre, que é objetificada, que sente prazer, que é punida por isso, que é violentada, que morre, que sobrevive, que sofre e que triunfa. Às vezes. You won! What does that mean? Existem homens nessas obras, claro, e os homens também sofrem, mas uma regra implícita, e às vezes explícita da cultura pop, diz que as melhores vítimas são as mulheres.
talvez tenha um nome pra isso. Existem mais questões discutidas nesse texto, mas eu acho que se eu me alongar muito nelas, eu vou acabar fugindo do tema. Um aspecto que eu queria mencionar é uma suposta pobreza estética. Nas palavras da Linda Williams, o que parece separar esses gêneros particulares dos outros é uma aparente falta de distância estética adequada, uma sensação de envolvimento excessivo em sensações e emoções. Sentimos que somos manipulados por esses textos. Vamos deixar a pornografia e o terror de lado e focar em Carolina Dickman. A cena de Camila de Laços de Família raspando a cabeça por causa da quimioterapia é uma cena triste. Ela tem todos os códigos de uma cena triste. A câmera está posicionada em frente à atriz, mostrando o rosto dela em close enquanto ela chora. A gente vê as lágrimas, a gente assiste o pranto da atriz. E tem uma música muito triste de fundo, enquanto transições em telas pretas intercalam takes em câmera lenta. Não tem nenhum meandro, não tem nenhuma sutileza, não tem nenhuma sofisticação, ou pelo menos nada que costuma ser percebido como sofisticação. A cena está dizendo exatamente como você deve se sentir. Não só dizendo, como mostrando, se conectando fisicamente com as suas emoções. É pra você chorar igual a essa personagem. Esse tipo de artifício, esse tipo de cena, é tido como um sinal de uma pobreza estética típica de um produto ficcional popular e massificado, como, por exemplo, uma novela. Mas é possível encontrar uma experiência sensorial semelhante em Titanic, no funeral do Tony Stark, na morte do tio Ben ou em qualquer uma das 57 vezes que os pais do Batman morreram em cena. Tudo isso é melodrama, mas o que a gente tende a classificar como melodrama propriamente dito são as versões mais exageradas, mais efeminadas e mais pobres desses recursos narrativos. O parecer novela, costumeiramente, está ligado à classe e a gênero. O público presumido de uma novela é formado majoritariamente por mulheres das classes C e D, donas de casa com mais de 60 anos e que acompanham as tramas enquanto exercem outras atividades para escapar do mundo e das suas rotinas. Isso não é um achismo meu, são dados apontados por uma pesquisa de 2023 conduzida pela Ribu e outra conduzida pelo Cantar Ibope também no ano passado. Essa relação entre novela e melodrama e gênero e classe remete a gente ao folhetim do século XIX, que, como eu disse, também era um produto ficcional relativamente massificado, dentro das limitações sociais de uma época em que não era tão comum assim ser uma pessoa alfabetizada, e que também carregava em si um certo status cultural mais baixo, justamente por causa desse apelo mais popular, relativamente mais popular. O folhetim é, vamos dizer assim, o antepassado cultural da radionovela e da telenovela, mas ele também teve outros filhos e netos também. Todas essas histórias, da literatura pulp ao romance erótico, ao cinema romântico água com açúcar, e as histórias em quadrinhos, entre várias outras coisas, são fortemente carregadas de aspectos melodramáticos. Mas é a novela, particularmente no Brasil, que traz pro século XX e pro começo do século XXI esse ar de coisa de mulher. Aliás, não só coisa de mulher pobre. Coisa de dona de casa. Quem assiste é a Dona Maria Metafórica, um indivíduo visto como alguém com pouco ou quase nenhum arcabouço cultural. Uma pessoa sem sofisticação, que gosta de qualquer coisa, que assiste qualquer besteira desde que tenha um romance água com açúcar e uma carga de sofrimento exacerbado, marcados por uma certa pobreza estética. Talvez tenha um nome pra isso. Nos últimos anos a gente tem visto um movimento, conduzido em grande parte pela Rede Globo, focado em dar ares de sofisticação a telenovelas. Pantanal, Renascer, Todas as Flores e Um Lugar ao Sol são produtos televisivos marcados por imagens cinematográficas, fotografias exuberantes e ângulos de câmera refinados que destoam do típico formato de novela gravada em estúdio, com iluminação de estúdio, 3 câmeras e edição linear. É uma mudança de paradigma que surge no contexto da invasão da TV americana no começo dos anos 2000 e mais tarde com a explosão dos streamings, que trazem aqui para o contexto brasileiro novas referências estéticas que são postas diante do olhar do telespectador médio. E ela cria uma percepção de que para que a telenovela brasileira se mantenha relevante para uma nova geração, ela precisa parecer cinema, ela precisa se
elevar esteticamente. Ela precisa ter uma cara de enlatado americano. E isso traz em si uma série de problemas e contradições que expõem, entre várias outras coisas, a forma brutal como a indústria cultural estadunidense influencia o nosso imaginário sobre o nosso próprio arcabouço histórico-cultural. Não é que a novela esteja simplesmente se adaptando para um novo público, para uma nova geração, para um novo paradigma histórico. É que a novela agora, quer dizer, cada vez mais se torna um produto de exportação. E por causa disso, ela tem que atender a uma série de critérios que não necessariamente são relevantes para o público brasileiro, para o público local. Ela tem que parecer um produto americano ou europeu para ela ter esse status cultural elevado. É óbvio que um formato, por mais tradicional, por mais integral aqui na realidade brasileira, ele vai se transformar, ele vai se adaptar com o tempo. Isso é um fato da vida e do mundo. Uma nova mulher. Mas no contexto político, histórico e econômico, onde lógicas de dominação se exercem de uma forma cada vez mais predatória, a maneira como essas adaptações, essas transformações acontecem, são profundamente impactadas por essas pressões mercadológicas externas. Veja, voltando para o que eu falei anteriormente, novela não é um gênero narrativo. Novela é um formato de ficção serializada exibido na televisão. Mas da forma como a novela se construiu historicamente no imaginário popular brasileiro, ela também, em certa medida, adquire características de gêneros narrativos. A gente constrói expectativas de linguagem e de estilo quando a gente vai assistir uma novela. A gente assiste uma novela com uma expectativa específica de ritmo, de tempo, de tipo de atuação, de ângulo de câmera e de uma série de coisas. Todos esses elementos são elementos de linguagem também. Não só isso, mas a gente tem também, por causa da forma como a Rede Globo exibe novela, a gente tem expectativas diferentes dependendo do horário da novela. A novela das 6, ela é escrita, filmada, montada de uma forma. A novela das 7, ela é escrita, montada, filmada de uma outra forma, assim como a novela das 10 e a novela das 11. Então a gente tem, nessas faixas de horário, elementos de gêneros narrativos, expectativas de linguagem e de estilos que estão associadas a esses horários, a essas grades. Se eu não me mato até a novela das 8, aí não tem mais perigo. Isso foi construído historicamente pela grande influência da Rede Globo, pela forma como a Rede Globo dominou o formato novela, transformando o formato novela não simplesmente num formato, mas sim numa espécie de gênero narrativo também. Uma vez que a Netflix surge como um agente transformador desses formatos, desses termos, dessas novas condições, é possível que a gente passe a enxergar a novela de uma outra forma também. Quando a Netflix vai lá e coloca uma novela que seja no formato Netflix, com todos os capítulos disponíveis, isso vai construir outras expectativas sobre o que é uma novela e o que não é uma novela. O que é uma novela boa e o que não é uma novela boa. Agentes externos muito poderosos têm um grande poder de influência na forma como a gente enxerga os nossos próprios produtos culturais, que tem uma forte relação com a maneira como a gente se enxerga enquanto nação, enquanto povo. Faz sentido o que eu tô falando? O meu ponto é o que eu tô falando desde o começo do vídeo. Essas palavras, esses termos são construídos, definidos, adaptados e recolocados dentro da realidade material e das disputas de poder que estão acontecendo aqui, na nossa realidade, à nossa volta. Muito difícil pensar, mas vamos continuar. Hoje os principais concorrentes da Rede Globo não são o SBT, a Record e a Band, mas sim a Netflix, o Prime, a Warner e outras plataformas de streaming que vêm dominando e absorvendo não só o mercado e a audiência locais, mas também a força de trabalho dentro do audiovisual e a linguagem artística e criativa produzida por ela. Eu não tô dizendo que a Globo é uma santa, mas sim que as lógicas de dominação hoje estão operando cada vez mais numa escala global. Global. E no final desses processos, quem sofre mais é quem precisa trabalhar mais para ganhar cada vez menos. Os profissionais do audiovisual. A classe trabalhadora do audiovisual brasileiro escreve, produz e dirige. E outras coisas também. Mas quem detém a propriedade intelectual e o prestígio e o status cultural que vem com ela são empresas de fora do Brasil. Com isso, entre vários outros problemas, corre-se o risco do legado cultural local, o legado cultural produzido pelos trabalhadores criativos brasileiros, que esse legado cultural seja completamente entregue a essas corporações, porque no final das contas são elas quem decidem o que é bom, o que é ruim, o que merece financiamento, o que não merece financiamento, o que é relevante, o que não é relevante, o que tem e o que não tem status cultural elevado. Todo esse processo é ainda mais acelerado quando a gente insere no cálculo aquele assunto inevitável: as inteligências artificiais generativas, que funcionam como máquinas de plágio alimentadas pelo roubo de dados e pelo trabalho criativo de profissionais precarizados aqui do Brasil para aumentar o lucro do CEO da empresa que não é brasileira, que agora vai poder produzir trabalho criativo aí barato às custas
do nosso trabalho. Enfim, não quero falar de inteligência artificial nesse vídeo. Para encerrar, o que eu quero falar é o seguinte: as palavras que a gente usa, os termos que a gente emprega para navegar, compreender, interpretar essas linguagens culturais do audiovisual, elas são formadas, construídas dentro dessa cadeia de processos mercadológicos, sociológicos, econômicos e históricos. É dentro desses processos que a gente aprende os parâmetros que se deve usar para definir o que é bom e o que é ruim, para diferenciar o que é relevante e o que não é relevante e para distinguir o que é bom gosto e o que é mau gosto, o que tem o status cultural relevado e o que tem o status cultural rebaixado. Percebe que é uma discussão maior do que simplesmente o que é novela, o que é série, o que é melodrama? Percebe como é importante a gente se envolver nesses debates sobre cultura, arte e audiovisual? Percebe como esses debates estão intimamente relacionados com a nossa realidade material? E mais do que nunca, percebe como o sofrimento de Juliana Paz não está tão distante de nós? Esse último eu não sei se é verdade. Ai, gente, eu sofri tanto pra escrever esse roteiro. Eu sofri mais que ela, a Ju.